Antes disso, né? Só deixar aqui de cara que hoje a Naná Silva, 15 anos de idade, conquistou seu primeiro título profissional. Venceu o W35 de São Paulo em duplas ao lado da Ana Candiotto, que tem 21 anos. Então, bora lá. Vou começar porque essa pergunta é muito boa, tá me instigando. Pergunta do Flávio Micael. Fala, Alenzão, o que você acha da fala do Zverev concordando com o Federer, dizendo que as quadras de hoje em dia estão bem mais lentas para favorecer o Sinner e o Alcaraz? Eu não sei se elas estão lentas para favorecerem o Sinner e o Alcaraz, mas de fato, desde 2001, 2002, as quadras foram ficando cada vez mais lentas e cada vez mais padronizadas, ou seja, parecidas umas com as outras. Já fiz um vídeo sobre isso. As quadras serem lentas e serem muito parecidas umas com as outras, no sentido em que a diferença entre a quadra mais rápida do circuito, que é a grama, e a quadra dura coberta, e as quadras mais lentas, que são o saibro, são cada vez menores essas diferenças, elas vêm favorecendo os tenistas de topo do ranking. Por quê? Isso desde o Big Three, e o Big Three só foi possível a existência dele por conta das quadras terem ficado padronizadas e mais lentas. Porque isso favorece o Sinner, o Alcaraz, favoreceu o Big Three e favorece os tenistas mais completos de topo. Porque você não precisa mudar o estilo de jogo para jogar torneios diferentes. Por que que hoje é mais comum do que era, quer dizer, bem mais comum e bem, tanto em Roland Garros quanto em Wimbledon no mesmo ano? Por conta disso. Você tem que fazer alguns ajustes? Tem. Mas eles não são tão extremos, não são ajustes de estilo de jogo, como era nos anos 90, em que para ganhar no Saibro você precisava ser regular do fundo da quadra, você precisava jogar do fundo da quadra, mais agressivo que desce, mas com uma boa defesa, né, usando top spin. O Guga mudou isso um pouco, começou a ser mais agressivo do fundo. E na grama era obrigação jogar em saque e voleio, ou pelo menos ter um saque muito, muito eficiente, saber encurtar as trocas, mas saque e voleio era fundamental. Porém, com essa questão das quadras ficarem iguais, dá para você jogar Roland Garros e Wimbledon praticamente da mesma forma. Não à toa, várias finais de Roland Garros e Wimbledon se repetiram ao longo dos anos. Federer e Nadal, Djokovic e Nadal, agora Sinner e Alcaraz na mesma temporada. E outra coisa, né? O fato isso favorece os melhores tenistas, os tenistas de mais alto nível, porque isso tirou o fator estilo de jogo, né, da parada. Como assim? Antes, não era só o nível de tênis que contava, era a forma com que você jogava também. Tenistas do mesmo nível, quando jogavam no saibro e quando jogavam numa quadra muito rápida, né, se eles tivessem estilos de jogos diferentes, isso contava muito. Por exemplo, eu sempre uso, né, o exemplo do Goran Ivanisevic e do Sergi Bruguera, que são dois tenistas com carreiras muito parecidas. Um foi número 2, o outro foi número 3, foram campeões de Grand Slam. Eles jogaram 11 vezes, 6 vitórias para o Ivanisevic e 5 vitórias para o Bruguera. 5 vitórias do Bruguera foram no saibro e as 6 vitórias do Ivanisevic foram em quadras mais rápidas, como carpete, grama e quadra dura. Hoje não tem mais isso. Um cara que é superior ao outro, ele vai vencer em praticamente todas as quadras. Claro, tem uma pequena variação de quadra, né? Tem uma pequena variação, né? Um tenista, sim, joga melhor numa quadra dura, na grama, do que no saibro, mas a diferença é muito menos extrema. A tendência é o Alcaraz, por exemplo, ganhar do Andrei Rublev em todas as quadras, né? Aí, além desse exemplo do Ivanisevic com o Bruguera,
Dá para citar, por exemplo, o Sampras jogando contra o Kafelnikov nas quadras rápidas e jogando contra o Kafelnikov no saibro. O Kafelnikov era um pouco pior que ele, mas no saibro levava vantagem. O Sampras sempre perdia no saibro para caras muito inferiores a ele, mas que se defendiam bem e usavam muito spin, como é o caso, por exemplo, da derrota dele para o Meligeni, porque o Sampras era um jogador de saque e voleio, e isso era quase impossível o cara vencer, o Roland Garros, saque e voleio. Alguns venceram, mas muito poucos, né? Aí, o seguinte, para favorecer o Alcaraz e o Sinner. Não, isso favorece eles, mas esse fator não foi gerado para favorecer o Sinner e o Alcaraz. Isso é uma tendência que se acentuou nos anos 2000, porque para parar um pouco os jogadores de saque e voleio, os sacadores, porque o tênis estava ficando, principalmente o Wimbledon, estava caindo demais a audiência, porque estava prevalecendo esses sacadores, esses caras de saque e voleio, e isso deixava o jogo monótono e caía muito a audiência. Por isso o Wimbledon diminuiu a velocidade da grama ao longo do tempo, né? E também porque se as quadras elas fossem muito rápidas, né? Hoje, pensa, um cara igual o Perricard estaria mais alto no ranking e não é um cara que você para assistir, né? Também conta o fato de que os tenistas batem muito forte na bola, então iam ter jogos com poucas trocas. Então, essa lentificação das quadras tem a ver um pouco com isso. Eu achava legal ter quadras diferentes, eu acho que as quadras poderiam ter mais diferença de velocidade, isso daria um gosto a mais para o tênis, né? Possivelmente faria surgir tenistas com estilos mais diferentes. Hoje todo mundo joga do mesmo jeito, batendo o pesado do fundo da quadra. E aí você tem uma pequena variação. Você tem uma pequena variação dentro desse estilo, né? Você tem um cara que é um pouco menos agressivo e joga com mais spin, que é o caso do Casper Ruud. Você tem um cara que joga mais agressivo, batendo mais na bola, que é o caso do Andrei Rublev. Você tem um cara que é mais completo, que é o Alcaraz, mas ele é muita exceção. Mas todo mundo joga com a tática base, o DNA parecido. Nos anos 90 era diferente. Você tinha o cara de saque e voleio, você tinha o cara que era super defensivo do fundo da quadra, você tinha o cara que variava muito, você tinha o sacador, você tinha, né, o cara que batia reto jogando dentro da quadra, o cara que batia spin do fundo. Era muito mais diversificado o tênis, né? Hoje o tênis é menos diversificado por conta, dentre outras coisas, da padronização e lentificação das quadras. Mas, dito isso, o Zverev está chorando à toa, porque os melhores resultados dele são em quadras lentas, né? Ele não vai muito bem na grama, por exemplo. E outra, ele é chorão, ele perderia pro Alcaraz e pro Sinner em qualquer quadro hoje em dia, né? Ele não tem bola, forehand para ganhar desses dois. Então, eu não sei qual que é o contexto da fala dele. Às vezes eu estou batendo nele com a fala descontextualizada, mas é porque o Zverev, em geral, ele chora muito e poderia se preocupar com outras coisas, né? Mas enfim, esse aí é o Zverev. É o que a Alessandra Marques está falando. Zverev reclama das bolas, do tempo, do juiz, da quadra. Reclama de tudo, né? Ó, a Luísa Melo ponderando outra coisa, ó, mas o Sinner e o Alcaraz são extremamente rápidos do fundo da quadra. Quadras rápidas beneficiariam eles e não lentas, vocês não acham? Eu acho que o Alcaraz não. O Alcaraz, quando mais lenta a quadra, melhor para ele. O gol de Fonseca, lembrando aí da brasileirada, né? Naná e Candiotto, que são a capa do vídeo, né? Que conquistaram o título de duplas no W35 de São Paulo. Ou a Pietra Rivoli e o Leonard Stork, que foram vice-campeões de um torneio júnior em Santiago, um J200, que seria uma espécie de ATP 250 do juvenil. O João Reis fez semifinal num Challenger em Antofagasta, no Chile. Que mais? Ah, Carol e a Laura Pigossi na final do W35 de São Paulo. Só colocando um detalhe aqui, que eu não tinha visto a fala do Zverev antes de responder. Sim, foi um choro, o Zverev é chorão, mas o complemento que ele coloca é interessante e vai de acordo com aquilo que eu falei no meu argumento, né? Que
Você pode jogar da mesma maneira em todas as quadras, etc. Mas é isso, não é uma coisa que foi feita para favorecer o Sinner e o Alcaraz, né? Os organizadores não fazem isso para favorecer os dois. Isso já é uma regra há muito tempo e não passa por Sinner e Alcaraz.